gente, bom dia, tudo bem? Olha, você é uma pessoa que consegue identificar os tipos diferentes de árvores frutíferas? Eu tenho dificuldades, mas vou aprender. A nossa autora da história, Vanessa Vanier, ela disse que gosta muito na primavera observar esses pés de cerejeira, de pera, de corniço e de ameixa. E ela gosta inclusive de viajar de trem e quando faz isso lá no sul do país onde ela mora, ela fica olhando pela janela para tentar identificar as árvores floridas. Bom, é uma ótima opção, não é? Aí, enfim, a última casa que ela comprou tinha bastante espaço no quintal. Aí ela ficou com vontade de plantar uma árvore frutífera, mas ficou na dúvida. Será que eu vou plantar uma macieira, um pessegueiro ou uma pereira? Ou talvez uma uva, uma parreira? Enfim, nessa mesma época, ela recebeu uma revista publicitária de um viveiro de plantas. E ela percebeu que tinha um anúncio sobre uma pereira que podia produzir 5 tipos de pera na mesma árvore. Nunca vi isso. Enfim, aí ela decidiu. Vou comprar essa pereira, vou plantar a pereira aqui no nosso quintal. E ano após ano ela procurava frutos na sua pereira. Finalmente, algumas peras começaram a se desenvolver. Mas em vez de ter 5 tipos diferentes de pera, só tinha um. Mas tudo bem, ela não se importou, porque as peras que estavam vindo eram grandes, né? E a colheita era bem generosa, tanto que ela conseguiu distribuir bastante para os amigos e vizinhos. Só que ela ficava chateada, porque ela não tinha uma pereira que desse flor. Por isso, ela ficava olhando ainda as pereiras das outras casas. Ela quase nunca olhava pela janela do quarto dela durante o período de inverno ou na primavera. Mas aconteceu algo lá no ano 2016. Ela ficou surpresa quando ela olhou pela janela do quarto e adivinha o que ela viu? A pereira estava totalmente coberta de florzinhas brancas. E ela sempre havia pensado que somente as pereiras decorativas é que produziam flores brancas e não aquelas pereiras que davam frutos. E por quase 15 anos, ela vinha só admirando as árvores floridas de outras pessoas, sem saber que ela tinha uma delas no quintal. Aqui a gente faz um parênteses, né? Às vezes é muito comum a gente ficar olhando para o que o outro tem sem observar aquilo que a gente já tem. Fica cobiçando do outro e não percebe a beleza das coisas que a gente já tem e que Deus já deu pra gente. Enfim, tem um verso na Bíblia, no 2 Pedro 3,2, diz assim: para que vocês se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês ensinaram. Esse texto está nos dizendo que a gente tem que ter atenção àquilo que já foi dito anteriormente a todos nós. Tá? Então, o que esse verso ele faz a gente pensar? Que nós precisamos estar um pouco mais cientes das coisas que Deus nos dá. Tá? Os presentes que Deus nos dá incluem não só a natureza, as coisas bonitas que nós podemos ter, mas a sua palavra, os ensinos que Ele nos concede, os ensinamentos, as doutrinas bíblicas, os pioneiros do cristianismo, os pioneiros de nossa igreja, os antigos profetas, os apóstolos, cuja fé em Cristo ajudou todos eles a passarem pelas provações do seu tempo. Gente, à medida que nós nos aproximamos no fim dos tempos, a gente tem que se lembrar de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele vai nos suster. Às vezes a gente está tão preocupado com que alguma coisa aconteça aqui que esquece de olhar aquilo que Deus já deu para todos nós. Talvez você tenha uma pereira entre aspas, né? Mas está olhando para do outro lado e perde a beleza daquilo que Deus já deu para você. Se cuida aí, tenha um ótimo dia, até amanhã.